preenchendo premissas de renda de aluguel no Hacksoft. Este bloco está disponível apenas para empreendimentos de base imobiliária e mixed use, ou seja, projetos com geração de receita via locação. Logo, ao acessar esse bloco, o Hacksoft exibe automaticamente a data estimada de término das obras. A partir disso, o usuário deve preencher o prazo de vacância inicial, em meses, que representa o período em que ainda não haverá recebimento de aluguéis após o fim da obra, seja por ausência de inquilinos ou por carência inicial na locação. Esse prazo pode variar, por exemplo, 2, 3 ou 6 meses, e serve para simular o tempo necessário até o início dos recebimentos de locações. Com base nessa informação, o Hacksoft calcula automaticamente a data de início das locações e a data estimada do primeiro pagamento de aluguel, no mês seguinte. Em seguida, o usuário deve preencher as premissas de ramp-up de ocupação, ou seja, o tempo necessário para sair da ocupação inicial até atingir a ocupação estável do empreendimento. Você deve informar a ocupação inicial logo após o fim da vacância, por exemplo, 40%, o prazo do ramp-up em meses, e a ocupação de estabilidade esperada, por exemplo, 95% ou 100%. Com esses dados, o sistema projeta o crescimento gradual da receita de locação até atingir a ocupação estável definida. Durante a vacância, o ramp-up e até mesmo na estabilidade, o empreendimento terá custos com as unidades vagas, que devem ser suportados pelo proprietário. Esses custos normalmente envolvem IPTU e condomínio das áreas não locadas e devem ser preenchidos em reais por metro quadrado por mês. Por exemplo, em condomínios de galpões logísticos, esse custo pode ficar entre R$ 5 e R$ 10 por metro quadrado. Em condomínios corporativos, esse custo pode ficar entre R$ 25 e R$ 40 por metro quadrado. Em shopping centers, pode ser entre R$ 50 e R$ 150 por metro quadrado por mês. Esses valores são apenas ilustrativos. Verifique qual é o orçamento de custo por metro quadrado de condomínio e IPTU para o seu empreendimento. Por exemplo, o usuário também deve informar o valor do aluguel mensal que será cobrado no seu projeto em reais por metro quadrado de ABL, área bruta locável. Por exemplo, galpões logísticos, entre R$ 18 e R$ 35 por metro quadrado. Residenciais, entre R$ 80 e R$ 120 por metro quadrado. Prédios corporativos, entre R$ 80 e R$ 300 por metro quadrado. Shoppings, até R$ 200 ou R$ 300 por metro quadrado. Self-storage, até R$ 80 ou R$ 120 por metro quadrado. Todos esses valores sempre dependem do padrão do ativo e do momento do seu estudo. Com isso, o Hacksoft calcula automaticamente o valor total potencial de locação da ABL, tanto mensal quanto anual, para 100% de ocupação do empreendimento. Na sequência, o usuário deve informar a quantidade de aluguéis pagos como comissão a corretores por unidade locada, por exemplo, 1, 2 ou 3 aluguéis, o percentual do aluguel destinado ao Fundo de Reposição de Ativos, FRA. O FRA é uma reserva formada com parte do aluguel para cobrir futuras manutenções e reposições de infraestrutura do imóvel. Normalmente varia entre 1% e 5% da receita de aluguel, mas alguns empreendedores não o consideram mantendo zerado. O percentual de custos operacionais da locação, como administração e cobrança de aluguéis, manutenção e seguros. Empresas que terceirizam serviços de administração de imóveis cobram em média entre 4% e 12% sobre a receita de locação. Empresas que possuem departamento interno para essa atividade, porém, podem ter custo muito menor. Por fim, como a maioria desses empreendimentos é estruturada via uma empresa, SPE, Sociedade de Propósito Específico, o sistema permite preencher os custos fixos mensais da SPE, como contabilidade, jurídico e gestão. Esse valor deve ser digitado em reais por mês. Todos os valores inseridos nesse bloco são considerados em termos da data base do projeto
e serão reajustados automaticamente ao longo do tempo, conforme a evolução do cronograma, usando o IPCA ou o IGPM informado nas premissas gerais de inflação.